Até 2020, 35% das habilidades demandadas para a maioria dos profissionais, e aí eu digo aos profissionais do direito, estariam ali, enfim, elencadas como principais. Isso previa o Fórum Econômico Mundial. E pensando nessas habilidades, hoje o programa Nosso Direito vai falar sobre o chamado direito sistêmico. Direito sistêmico seria um ramo do direito? Seria mais uma ferramenta ao operador do direito? Mas enfim, para falar sobre direito sistêmico, o programa recebe hoje a advogada Luciana Buschinelli. Como vai, doutora? Muito obrigada, vou muito bem e muito feliz de poder estar aqui partilhando um pouco dessa nova ciência que está nascendo para nos auxiliar como mais uma habilidade para os operadores de direito. Bom, já questionando o que seria o direito sistêmico. O direito sistêmico nasce como uma filosofia sistêmica, fenomenológica, transgeracional. Olha, eu não consegui entender essa expressão, mas eu quero entender por que uma filosofia sistêmica, fenomenológica e transgeracional. Vou lhe explicar. Filosofia, você sabe, deve saber, claro, da palavra, é uma palavra grega que significa philos. Philos dispõe de um amor compartilhado. E Sofia é uma sabedoria. Então, esta filosofia trata de um amor compartilhado que, em razão disso, aflora uma sabedoria soberana que nos conduz a uma ação mais positiva diante da vida e dos conflitos. É uma filosofia sistêmica que trata do quê? Trata de que todos nós estamos conectados. E a nossa conexão primitiva, ela nasce porque nós somos seres humanos e estamos conectados uns aos outros. E ela é fenomenológica. E o que é a fenomenologia? É aquilo que aflora, aquilo que aparece. E por que ela é transgeracional? É porque, como nós estamos todos conectados, tudo o que nós vivemos é transmitido de geração para geração. Então, o direito sistêmico nasce desta filosofia com enfoque em Bert Hellinger, que foi o criador das constelações familiares. E quando nós estudamos, é uma nova ciência que a gente estuda e vivencia, nós automaticamente vamos ressignificando o nosso comportamento. Pensando no profissional do direito que está nos assistindo, nós sabemos hoje grande número de profissionais no mercado, nós sabemos, enfim, o mercado de trabalho hoje e quantas demandas nós temos nesse Brasil afora. Pensando em Brasil, pensando no profissional do direito, como o profissional do direito pode usar o direito sistêmico e, sob o ponto de vista prático, eu entendi essa questão da teoria, eu sei que é uma filosofia, mas eu acho que quem está em casa, de repente deve pensar, né, onde eu posso utilizar, como utilizar e quais as ferramentas, ou o direito sistêmico seria mais uma ferramenta? Não, na verdade o direito sistêmico ele parte do operador. Nós, além do estudo da ciência, praticamos essas ordens, porque sistemicamente falando, nós estamos subordinados a algumas ordens, que são ordens que diz respeito ao pertencimento, à hierarquia e ao dar e receber. E toda vez que essas ordens não são observadas, ou seja, nós seres humanos não nos submetemos a ela, nós geramos um conflito. Então, não basta você entender a filosofia sistêmica, você precisa vivenciar
os vínculos que são criados da não observância destas ordens. Ou seja, o próprio profissional do direito também vivencia isso no seu dia a dia. O direito sistêmico busca demonstrar também ao próprio profissional que ele também é parte dessa dinâmica. Claro, Ou seja, eu tenho que me voltar ao terceiro, ao outro e me voltar a si mesmo, é isso? Sim, na verdade, o direito sistêmico, vamos dizer assim, eu defino ele como ele caminha para unir o que está separado, para dar ordem à desordem dos relacionamentos de modo geral, com base nessas ordens que foram observadas por Bert Hellinger, né? E aonde o direito sistêmico nos beneficia? Por exemplo, nós temos aqui uma estimativa de 2019, foram distribuídas 5 milhões de ação, segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ora, 5 milhões de ações só no exercício de 2019 é muita demanda e que o Poder Judiciário não tem condição de dar conta. E o direito sistêmico, ele nos permite desenvolver habilidades para criar o quê? Relações sustentáveis. Porque qual é o problema da demanda? Quem entra na justiça é porque não conseguiu, de per si, resolver o seu conflito de uma maneira ou de outra. Como bem você colocou, Luciana, o advogado ele entra justamente nessas demandas para tentar unir e, ao mesmo tempo, trazer aquilo que o próprio direito traz, que são os princípios, né, aquele chamado princípio da segurança jurídica. O processo em si ele deve ser seguro e as decisões devem seguir aquilo que está na lei. Agora, o direito sistêmico, ele ingressa neste momento em determinada demanda como uma forma de, com um olhar mais sensível, trazer ali ou contribuir para que esta decisão ela seja, enfim, mais justa? Não, o direito sistêmico não trata, esse é um ponto interessante, o direito sistêmico não trata de certo, errado, justo ou injusto, bom ou mal. Até porque, para nós trabalharmos com o direito sistêmico, nós não podemos fazer nenhum juízo de valor. Essa que é vamos dizer, o ponto relevante dessa nova filosofia. Mas, por então, exemplo, o direito sistêmico, me permita, ele tem como objetivo nos permitir trabalhar com o cliente de modo preventivo, para que, dentro do nosso escritório, a gente consiga resolver o conflito do cliente. E a gente resolve de que modo? A gente resolve de uma maneira que a gente possa trazer o cliente a uma condição que ele possa resolver a própria vida, independente de um terceiro. O que seria o terceiro? O Poder Judiciário. Não, eu tenho esse problema, eu vou resolver por mim e pelo outro da demanda. Esse é o trabalho que a gente desenvolve com o direito sistêmico. Sem considerar que no direito sistêmico existe todo um envolvimento inconsciente que muitas vezes é a base do conflito. E que a justiça, inclusive, é incapaz de resolver isso. Ou seja, uma frequência que antes mesmo de chegar ao Poder Judiciário, essa frequência ali, ela poderia se manter de uma forma mais... Diferenciada. Mais harmônica. Mais harmônica. Sim, mais harmônica, porque o direito sistêmico, esse trabalho que nós desenvolvemos no escritório, permite ampliar o conhecimento, permite ampliar a visão do cliente sobre o próprio problema dele. Uma das coisas interessantes dessa ciência é que
a gente vai observando o lugar que cada um se coloca perante a vida. E muitas vezes as pessoas não estão no seu lugar, o que é motivo para o aumento de conflitos. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Você já deve ter se deparado com casais que o homem tem um comportamento de pai e a mulher tem um comportamento inconsciente de filha. Você já percebeu isso? Sim. Então. Ou muitas vezes não consegue se adequar a determinado tempo de experiência, a idade, se coloca como se estivesse regredindo no tempo e até se colocando dentro de um papel que não condiz com a sua realidade atual, com a vivência que apresentou no decorrer da vida. Sim, sim. Então, por exemplo, vamos jogar esse exemplo que eu te dei, de um relacionamento onde nós observamos que o homem faz o papel de pai da mulher e a mulher de filha do homem. Isso é muito comum. Então, um pai se separa de uma filha se separa de um pai. Percebe? Então, o relacionamento termina, mas as partes não conseguem se separar satisfatoriamente porque não estão nos seus lugares. Ele de marido e ela de mulher. Às vezes o pai não aceita, por exemplo, que a filha adquira... Refaça a vida. Ou que progrida. Isso. Ou que possa progredir nas suas relações sociais, de família, que construa a sua nova família, porque não quer deixar aquele vínculo psicologicamente falando. Isso. E isso é um movimento inconsciente. E aí o que acontece? Quando nós nos deparamos no escritório com uma circunstância como essa, como nós trabalhamos? Por exemplo, se eu sou advogada da mulher, né, que eu já tive vários casos assim. Uma ocasião, eu fui procurada por uma mulher que havia assinado o divórcio consensual com o ex-marido, já estava separada de fato há mais de 10 anos. Ela assinou de manhã, sendo representada por um único advogado. Quando chegou à noite, ela teve síndrome de pânico. De tal sorte que o ex-marido disse, não, eu não vou protocolar isso aqui, não vou homologar isso aqui, fique tranquila, vá procurar um outro advogado, então, da sua confiança, para você ter certeza do que você está assinando, para você ficar à vontade. E ela, então, me procurou. E quando ela chegou no meu escritório, ela disse para mim que não tinha lido o documento, que tinha assinado por confiança. Ela não estava no estado de adulta quando assinou. Por quê? Porque a relação dela não era de marido e mulher. Ele inconscientemente, nesta relação de casal, sempre teve uma postura de pai dela. Agora, essa análise, e eu fico pensando em quem está nos assistindo, pode surgir a seguinte dúvida. Eu acho que é uma dúvida até pertinente. E isso não é uma crítica, claro, sou extremamente aberto com relação a estas novas filosofias, mas isso não fica muito dentro do papel da da psicologia. Da terapia? Da terapia, e é essa a pergunta. Será que o advogado que trabalha com direito sistêmico, ele não está se voltando um pouco para o campo da psicologia? É uma pergunta que pode surgir. Sim, e acredito que tenha surgido em suas palestras. Sim. Veja bem, todo o conhecimento que nos leve a uma resolução, a uma eficiência de um trabalho, ele é positivo, né? E depois,
tem um ditado, pelo menos da minha época, que todo advogado tem um pouco de psicólogo. E temos que ter. Temos que ouvir o nosso cliente. E esse fato de nós desenvolvermos esta habilidade, porque veja você, imagine você, eu faço o divórcio com ela, eu examino o divórcio, nesse caso, eu examino o divórcio. E eu, Luciana, vejo que tudo aquilo está certo. E digo para ela, não, você pode assinar, está tudo certo. O que acontece? Eu estou assumindo a vida dela e o destino dela. E o direito sistêmico, conforme nós vamos estudando e aprendendo como funciona as relações humanas, sem entrar na psicologia, na terapia, nada disso. Porque nós somos chamados para resolver uma questão jurídica. Agora, por exemplo, nesse caso, como eu vou resolver essa questão jurídica com a cliente se eu não trouxer ela para o estado de adulto, vamos dizer, para que ela decida o destino dela? A mim só compete orientá-la juridicamente. Como? Olha, o seu divórcio é isso, você tem isso de patrimônio, ele está ficando com essa obrigação, você tem essa, os filhos estão assim, assado, frito e cozido. Como você decide? Ou seja, nós criamos uma habilidade para dar ao nosso cliente uma autonomia para que ele possa decidir sobre as escolhas que ele faz. Esse que é o incrível do direito sistêmico, né? Que nos permite desenvolver essa habilidade. Que habilidade? De olhar o conflito e ampliar o conflito para ver em que lugar este cliente está, por exemplo. Um novo olhar. É um novo olhar. Em que lugar ele está? Por que ele tem esse comportamento? Porque o direito sistêmico, a filosofia sistêmica nos ensina que quando, a partir da concepção, nós não recebemos só uma informação genética, nós recebemos também uma informação emocional vinda do sistema familiar do nosso pai e da nossa mãe. Quer dizer, o meu papel enquanto ator, se assim poderia me referir, ator nessas relações sociais, como ator não sou produto só da educação que adquiri no decorrer da minha vida, mas tenho também uma carga não só genética, mas até energética, se assim poderia dizer? Sim, lógico, porque nós somos pura energia. E, inclusive, a fascinação dessa ciência tem mostrado, por exemplo, para mim, no meu escritório, que existem questões complexas que o judiciário é incapaz de resolver, porque estão vinculadas a emoções vindas do sistema familiar de uma pessoa. Isso não é muita sensibilidade para o direito que muitas vezes acaba ficando ali na balança entre aquilo que é palpável e não é, entre aquilo que a lei prevê e ao mesmo tempo a sensibilidade em determinadas decisões? Não é muita sensibilidade para o direito? Não, porque o direito permanece íntegro na sua essência tal como ele é. Apenas nós criamos mais uma habilidade para tratar das questões vindas ao nosso escritório. Digo isso do meu lugar de advogado. Então, vou lhe dar um outro exemplo. Eu fui procurada por uma inventariante de um processo de inventário que estava sendo ameaçada pelos irmãos de ser removida do cargo, sobre o fundamento que ela não dava andamento ao espólio. E ela então me procurou, porque tinha um advogado nos autos, veio buscar uma outra opinião.
Nesse atendimento com ela, né, com essa postura sistêmica que nós desenvolvemos, que ressignifica completamente o nosso comportamento, a nossa maneira de atuar em face ao conflito e ao próprio cliente, e tudo que vem dele, como também tudo que vem de mim, né? E nesse trabalho que ela me procurou, qual era a queixa dela? Né? Então, por que seus irmãos querem tirar a senhora do cargo de inventariante? Porque eles querem que eu partilhe os bens da herança. Isso é uma coisa muito interessante, Leopoldo, porque quando não tem lógica, é sistêmico. Ora, a lei prestigia a partilha, dar a cada um o que de direito, né? De modo que não prestigiar uma partilha, se o monte é partilhável, tem que haver um motivo muito justo. E qual era o motivo dela? Era o motivo de que os irmãos iriam se perder. Como se perder? Eu não posso autorizar a partilha dos bens. Porque, doutora, a senhora não conhece meus irmãos, eles vão se perder. Porque um é assim, assado, frito e cozido. O outro é assim, assado, frito e cozido. O outro é assim, assado, frito e cozido. Qual era o lugar que ela estava, Leopoldo? Perante os irmãos. No lugar de mãe. Ela estava acima dos irmãos. Buscando ali suprir psicologicamente algo que pudesse, enfim, né, apaziguar o seu íntimo. Então, nesse trabalho, conforme ela foi falando, eu fui identificando, primeiro, que ela não estava no lugar dela, né? Ela estava desrespeitando uma ordem principal, que é da hierarquia, porque os irmãos são todos iguais. Não tem ninguém acima dos irmãos. Acima dos irmãos é o pai e a mãe. Agora, todos nós estamos sujeitos a ocupar esses lugares ou não se colocar devidamente nesses lugares. Sim, nós estamos sujeitos e muitas vezes nós saímos do nosso lugar, porque é um reflexo também sistêmico de exclusões. O sistema não aceita exclusão, todos pertencem. Porque ele precisa ficar equilibrado. Sim, todos possuem o direito de receber o mesmo amor. E quando isso não acontece, por exemplo, é uma das consequências, ele desordena o sistema familiar. Você acha que então a guarda compartilhada, quando ela traz o chamado equilíbrio, vamos dizer assim, quando quando se regulamenta que os dois genitores podem conviver com aquela criança e possuir a guarda daquela criança de uma forma mais harmônica, você acha que isso traz um reflexo e até contribui, se visto sob o ponto de vista do direito sistêmico? Sim, sim. E não especificadamente com relação à guarda compartilhada. Porque, sistemicamente falando, um dos cônjuges pode manter a guarda, mas com a obrigação de respeitar o lugar do outro cônjuge ou ex-cônjuge. Porque o pai e a mãe possuem um lugar de respeito e ninguém pode tirar esse lugar de respeito perante os filhos. Né? Porque você não se esqueça que a guarda compartilhada nasceu em razão das exclusões vindas das alienações parentais. É por isso que nasceu a guarda compartilhada. Porque as exclusões das alienações parentais, sistemicamente falando, o que ocorre? Um dos cônjuges, consciente ou inconsciente, diz ao filho: eu sou melhor que seu pai. Né? Esse é o desafio,
né? E da onde nascem as relações sustentáveis? Aonde cada um tem seu lugar de respeito. Você não precisa concordar com o outro, mas você precisa dar um lugar de respeito para o outro, principalmente se ele é pai do seu filho, tá? Mas só para concluir para você, aquele caso do espólio, então, conforme a gente vai trabalhando, nós vamos tendo um olhar amplo e percebendo. Quando a gente entende como o direito sistêmico atua, a filosofia, a fenomenologia e a transgeracionalidade, o que acontece? Eu perguntei para ela, eu percebi, nós sabemos que quando não tem lógica é sistêmico, e ela repetia muito que os irmãos iam se perder. E ela estava no lugar de mãe, por isso me fez crer que ela estava associada a uma emoção vinda do passado dela, ligada a uma maternidade que houve algum problema. E eu pergunto isso para ela. Quem na sua família se perdeu? Teve alguém que perdeu uma criança e que teve algum problema? E o fascínio desse trabalho é que quando você consegue acessar o emaranhado sistêmico, aquilo faz total sentido para a pessoa. E ela se conecta com essa emoção. E aí ela conta a história para você do vínculo dela, que foi a história que essa cliente contou. Ela se conectou e, de fato, os avós... a avó ficou grávida do primeiro filho e quando ela foi ter a criança, o marido não estava presente, porque naquela época ele era um viajante, um caixeiro viajante. E quando ele voltou para casa, ele encontrou a mulher sem barriga e sem a criança. E ele perguntou para ela o que tinha acontecido. E ela disse, não tem criança. Essa criança, não existe criança e não toque nesse assunto. Então, foi uma história difícil do sistema familiar dela, que houve muita dor e que isso foi transmitido. E ela, da geração futura, se vinculou a essa dor de perda, que se transformou aonde? Aonde ela aplicou essa dor de perda? Num espólio, que é uma outra circunstância, que é uma outra história e que é um outro tempo, né? E isso acaba dificultando a resolução do conflito. E aí acaba chegando no Poder Judiciário e muitas vezes o magistrado fica até sem condições. Não, o magistrado... Então, veja bem, o magistrado vai aplicar a lei. Qual é a lei? Se não houver acordo em relação à partilha, ficará tudo em condomínio. Agora, você imagine um espólio em condomínio com 4 irmãos, todos casados, com idade. Então, esse conflito não tem fim, não terá fim, porque a base do conflito não é consciente, é inconsciente. Ela olhava para algo que ela inconscientemente não pode mais mudar. E estava bloqueando a vida aqui dos irmãos. E aí, quando ela consegue perceber isso, isso faz um sentido incrível para ela, ela entende, esse conflito se dissolve. E aí nós podemos fazer a partilha. Tal como se faz com... E nós conseguimos criar o quê? O melhor de tudo isso, relações sustentáveis. Fantástico. Eu vou ter que chamar um breve intervalo. Nós estamos falando sobre o chamado direito sistêmico. Eu gosto muito do tema, eu gosto muito
filosofias e principalmente pensar direito sistêmico é pensar muitas vezes na vida, eu acredito, fico pensando aqui, né? Aliás, dentro das suas colocações, fiquei pensando na minha vida, né? Então, de qualquer forma, nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos aqui com o programa Nosso Direito em Ação. Voltamos com o programa Nosso Direito em Ação, falando sobre o direito sistêmico. Eu, na verdade, Luciana, fiquei pensando no último bloco sobre essa questão envolvendo inventário, direito civil, mas eu gostaria que nesse bloco você falasse um pouco sobre o direito sistêmico voltado ao direito penal. Sabemos hoje que essa situação, eu sei que é difícil falar sobre direito penal, falar sobre essas questões envolvendo a criminalidade no Brasil, mas e como funciona esse direito sistêmico voltado ao direito penal? Então, o direito sistêmico voltado ao direito penal é o seguinte. Aliás, falei que é difícil. Acho que sistemicamente não posso me colocar nessa questão de que é difícil, porque na verdade nada é difícil. Não é isso? Precisamos desenvolver. Não, a filosofia sistêmica, basicamente, Leopoldo, ela parte do princípio que as relações precisam ser equilibradas. E quando as relações não são equilibradas, elas geram vínculos. Eu mencionei a palavra difícil porque numa relação onde, por exemplo, se exclui até a presença do outro, falamos aí de casos de crime de homicídio e crimes graves, por exemplo, quer dizer, alguém foi retirado do sistema. É muito Sim. difícil falar de uma relação onde alguém não pertence mais. Sim. É assim? Isso, é assim. Então, o que acontece na esfera criminal, né? Eu não sou criminalista, né? Então eu não tenho como lidar nenhum caso. Um caso de homicídio, por exemplo. Não tenho como lhe dar exemplos na área assim, de homicídio. Porém, o que a gente observa é o seguinte: como eu disse no início, todos nós estamos submetidos a algumas ordens de vida. O sistema não é racional. Ele simplesmente é pura energia. E ele não atua com outra energia, exceto o amor, que é o amor que vincula. É o amor de sobrevivência. Só para você ter uma ideia disso que eu estou dizendo. É o amor que vincula todos os seres vivos. Por exemplo, por que uma fêmea leoa, quando tem os seus filhotes, ela não larga os filhotes e vai embora? O que a faz, por exemplo, ter um filhote separado dos demais leões? O que a faz cuidar do leão, deixar ele escondidinho? É o amor de sobrevivência, é o amor que vincula. Ok? Entendido isso? Muito bem. E, então, o que acontece? Esse amor, ele é ordenado por essas leis, essas 3 ordens observadas por Bert Hellinger: pertencimento, hierarquia e dar e receber. Na parte criminal, o que está envolvido, o ponto crucial, é o dar e receber, negativo. Então, eu causo uma ofensa a você e não reparo esta ofensa que eu fiz. Isso desequilibra o quê? O meu sistema, pelo fato de eu não reparar, e desequilibra o seu pelo fato de você não exigir uma compensação. Isso é uma espécie de ingratidão? Não. Não tem nada a ver com ingratidão. Tem a ver com equilíbrio. Equilíbrio sistêmico e equilíbrio de vidas. De vida, tá?
Então, por exemplo... Porque quando eu penso em dados... Qual é o... por exemplo, vamos falar dos delitos, dos crimes, né? Então, nós temos uma quantidade imensa de homicídios que não são reparados e nem punidos. Mas reparados de que forma? Porque como que eu reparo? Por exemplo, de homicídio? em caso de morte, não há... um rompimento total. Não, em caso de morte, você não tem como repor a vida do outro, né? Então, é o único caso que você não tem como compensar o outro, a família da vítima. Agora, fazendo uma análise, eu posso voltar, eu posso observar, fazer uma análise desde aquele que comete o delito, quanto aquele que também sofre com relação à vítima. Porque no direito penal, eu acredito que muitas vezes, e às vezes o próprio acadêmico de direito, aquele que exerce a profissão, o olhar geralmente até do telespectador que não conhece o direito, ele fica olhando muito mais para o criminoso do que para a vítima. Sim. O próprio direito me parece que ele possui um olhar mais para o criminoso do que para a vítima. Sim. É muito mais fácil falar daquele que cometeu o delito do que a vítima que sofreu aquele prejuízo. Mas fazendo uma análise do criminoso, claro, ele cometeu o delito. Agora, e a vítima que sofreu esse delito e que acabou passando por este papel de sofrer o delito? Sofreu o delito porque, sob um olhar sobre esta questão, com um olhar sistêmico, ela, na verdade, teria que passar por aquele papel, ou passou por aquele papel para que aquele sistema viesse uma compensação. A compensar algo? Sim, uma compensação. Qual é a análise? A análise é exatamente isso. O direito sistêmico, ele parte do princípio de que tudo é certo, tá? Não obstante, cada ato praticado tem a sua responsabilidade, né? Porque o direito sistêmico não visa não punir, não visa perdoar. Não, o direito sistêmico é uma filosofia que ressignifica os comportamentos, né? Que ressignifica a maneira como nós olhamos e enfrentamos os conflitos. Por exemplo, agressões, por exemplo, agressões entre homens e mulheres, né? Essas agressões essa violência doméstica que existe é muito interessante sob o olhar sistêmico, porque cada um está a serviço do seu sistema. E isso é uma desordem que vem de trás, tá? Por exemplo, é a mãe que não reconhece o papel de importância do pai dentro da célula máter, né? Ambos têm um papel de importância. O nosso relacionamento não deu certo, porém, você é o pai dos meus filhos. Eu te escolhi para ser o pai dos meus filhos. Então, eu não posso te apagar, eu não posso te excluir e nem posso me colocar numa posição superior a você. Se eu não escolhi, aconteceu. Aconteceu de que você seja o pai, ou aconteceu de que você seja a mãe naquela relação. Como você não escolheu? Na verdade, o sistema escolheu. Não, como você não escolheu? Acontece, por exemplo, um homem que se relaciona com uma outra mulher e acabou dentro dessa relação. Mas, Leopoldo, se você se relaciona com uma mulher, inconscientemente, ainda que não consciente, existe um risco de uma gravidez, ainda que seja de 1%. Houve uma escolha. E você precisa assumir essa escolha. Em caso de mulheres menores de idade, por exemplo. Também. Porque muitas vezes, ainda que ela seja menor, ainda que ela não tenha a consciência da responsabilidade... São movimentos... Esse movimento é um movimento sistêmico. É um movimento sistêmico de compensação e vínculo. E de repetição.
Muitas vezes você olha para uma circunstância, um conflito aqui, quando você vai investigar a família, você vê que esta pessoa aqui está repetindo um comportamento que vem lá de trás. Porque no sistema dela isso é normal. Por isso que nós somos treinados a não julgar. Quando nós estamos atendendo um cliente, nós nos esvaziamos de conceitos, de dogmas, para poder ver o que é essencial para nós ajudarmos o cliente na solução daquele conflito. Essa imparcialidade no direito penal, da mesma forma, ela é essencial. Não podemos julgar o criminoso, não podemos julgar, que eu digo, fazer uma análise sob o ponto de vista de que se ele está certo ou ele está errado. Temos que cumprir o nosso papel como um eventual operador do direito, é isso? Sim, sim. E cumprir o papel. É importante que essa pessoa que cometeu esse delito, ele assuma a sua responsabilidade e pague pelo delito que cometeu. Aliás, é somente isso que vai poder equilibrar o sistema dele e também da vítima. Porque se eu te ofendo, seja em qualquer grau, e eu não respondo por isso, e você não exige de mim esta responsabilidade, amanhã você que foi vítima, no seu sistema pode surgir um agressor. Por amor a você, ele, que é um amor primitivo, aquilo que você não fez por si, um outro fará. Entendeu? E, em contrapartida, no sistema do ofensor, se ele não responder pelo ato que ele cometeu, amanhã poderá nascer no sistema dele uma vítima. Eu pago por você, inconscientemente. Então, de uma maneira mais geral, porque esse assunto é muito complexo, demanda não só o estudo do direito sistêmico, mas também a vivência, a prática de como essas dinâmicas inconscientes ocorrem. A punição do ofensor é primordial. E você sabe que nós temos, eu, por exemplo, tenho colegas, eu pertenço à primeira turma de Direito Sistêmico, que foi instituída pelo magistrado Sami Storch. Nossa, sinceros elogios ao Sami. Conheço o trabalho que ele desenvolve. Nós só conseguimos chegar aqui pela ousadia que ele teve de instituir uma formação dessa natureza, né? E essa primeira turma, com alunos que já desenvolviam suas atividades, né, cada qual do seu lugar, após essa formação, começaram a desenvolver trabalhos maravilhosos, por exemplo, em penitenciárias, né, com os apenados. Em que sentido? Para que eles também compreendam, ampliar o olhar do apenado, para que ele compreenda que ele faz parte de um sistema e que desse sistema ele possa ter um aprendizado e uma compreensão maior. E com isso, ele cumpre a pena de uma maneira mais harmoniosa para ele e para todos os demais. Entendeu? Assumindo, vamos dizer, o seu papel dentro de um sistema? O seu papel dentro de um sistema. Exatamente. Sem, com isso, lhe retirar
que fique muito claro a sua responsabilidade no ato. Isso acaba sendo até uma forma de apaziguar ou até de aceitação para as famílias das vítimas. Sim, porque o nosso sistema penitenciário, você sabe muito bem, porque é criminalista, o nosso sistema penitenciário, ele busca uma reabilitação do preso. Mas uma reabilitação na esfera consciente. Quando você começa a entender o que é o sistema, quando você começa a entender as ordens, quando você começa a entender que nós somos seres individuais, porém, somos um só, isso significa o que, Leopoldo? Que o que eu penso, que o que eu faço, atinge não só a mim, mas todo o meu sistema familiar e todo o sistema coletivo que nós estamos conectados. Quando nós entendemos isso, e essa é o maior ensinamento do direito sistêmico, eu passo a ter responsabilidade com as minhas escolhas. Entendi. E com o meu fazer. E isso muda tudo completamente. Então, por exemplo, na parte criminal, com os apenados, isso é importantíssimo. Quando eles começam a entender que fazem parte de um sistema, que suas ações refletem não a ele, não ao terceiro, mas ao seu próprio sistema familiar, a quem ele ama, que são as gerações futuras, ele diz, eu mudo. Por amor a eles, eu mudo. Então, como eu disse a você, existem profissionais na área criminal que estão fazendo lindos com os apenados, mudando ampliando o olhar deles sobre o próprio delito, sobre a relação familiar deles, porque tudo, Leopoldo, está centrado no nosso pai e na nossa mãe. Vou chamar um intervalo e nós já voltamos falando sobre direito sistêmico. Nós estamos hoje aqui no programa Nosso Direito abordando o direito sistêmico. É importante a sua participação, mas nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos para o programa Nosso Direito em Ação. Voltamos com o programa Nosso Direito em Ação, hoje falando sobre direito sistêmico e como estávamos conversando aqui, Luciana, a questão chamada direito sistêmico e o papel do operador do direito, o advogado propriamente dito. No intervalo você comentava que o advogado, todos os advogados buscam justiça. Sim. E comentou que o advogado, na verdade, ele possui ali dentro das suas relações, as relações familiares, você diria, já injustiças, é isso? Sim, isso foi uma coisa muito interessante na formação que eu fiz de direito sistêmico. Numa das primeiras aulas, o professor disse que todo advogado possui no seu sistema muita injustiça. Então, vamos dizer assim, inconscientemente, nós estamos a serviço nosso, da sociedade e do nosso sistema familiar. E isso traz uma outra coisa muito interessante, Leopoldo, que como nós, no nosso sistema, ao rigor, é um sistema com muita injustiça, então nós temos, por natureza, o ímpeto de fazer justiça. É o diferencial do profissional. E de fazer justiça. Mas qual é a justiça correta? Eu te pergunto. Será que em uma composição... É a minha? É a sua? Não. A melhor justiça é aquela que cria relações
sustentáveis. Essa é a melhor justiça. É isso que busca o direito sistêmico. O direito sistêmico busca unir o que está separado, busca respeitar as diferenças, busca não julgar e busca ajudar o cliente a ter, primeiro, responsabilidade pelas suas escolhas. Isso é a coisa mais importante, tá? E permitir que ele consiga restabelecer, através do conflito, uma relação pacífica. Porque hoje o grande problema da justiça é o quê? A justiça vem, o juiz sentencia, mas ele não termina com o conflito. Começa tudo de novo. Então, o juiz homologa um divórcio, mas como não se criou relações sustentáveis, aí vem cobrança de alimentos, aí vem divisão patrimonial, e aí não tem fim, né? É interessante para o advogado isso? Para mim, não. Nunca foi interessante. Interessante para mim é resolver o conflito do cliente. Em que sentido? Olha, vamos resolver essa questão e de modo definitivo. Amanhã o cliente pode voltar com uma outra questão, mas não com a mesma questão. E é esta habilidade que nós desenvolvemos no direito sistêmico. O direito sistêmico nos permite ampliar o nosso olhar acerca do conflito do cliente e ajudá-lo a ressignificar. Aproveitar que você deixasse um recado para quem quer ingressar na profissão, principalmente o acadêmico, e que busca na profissão uma profissão de sucesso. E o direito sistêmico chegando aí como uma nova filosofia. Filosofia. O direito sistêmico é um direito, é uma filosofia, uma ciência que acabou de nascer. A primeira turma começou em 2016 e terminou em 2019, mas eu creio que será uma tendência o estudo dessa ciência e a vivência sobre a vivência dessas dinâmicas ocultas que estão por trás do relacionamento. Isso, inclusive, eu acho que num prazo de 5 anos ou, sendo muito pessimista, 10, vai entrar como matéria regular no direito, como uma filosofia. As universidades vão aderir. E esse é o trabalho nosso de divulgar, né? Não é nada religioso, não é nada que vai alterar a constituição dos nossos tribunais, absolutamente. É mais uma habilidade que o advogado tem, assim como a formação em mediação, o estudo da justiça restaurativa, da justiça colaborativa, são habilidades que nós vamos desenvolvendo para melhor servir os nossos clientes. Gratidão por sua participação. Eu que agradeço. No programa. Gostaria que participasse muitas vezes e trouxesse aqui, enfim, o debate e trouxesse informações para contribuir com o nosso telespectador, porque é uma matéria nova, um tema novo. Sim. E eu acho que é muito importante nós abrirmos o diálogo através de uma comunicação ampla e aberta a todos. Eu que agradeço o seu programa para poder divulgar isso de uma maneira como eu venho atuando no meu escritório. Muito obrigada. Nós voltamos em breve com mais um tema importante para você, operador do direito, para você, cidadão. Até a próxima semana.